favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Vamos continuar nosso estudo dessa carta. Tem como tema pondo a igreja em ordem. Enquanto vocês abrem lá em Tito, procuram Tito capítulo 3, quero lembrar os irmãos que durante o 3º e o 4º século da era cristã, o movimento chamado monasticismo, ele teve início. Os homens então, eles resolveram se isolar do mundo e se encontrarem sozinhos em monastérios, com o objetivo de produzirem santidade à força. Eles esqueceram, no entanto, que ao se isolar do mundo, trariam para dentro desses mosteiros, para dentro dos muros do mosteiro, os seus próprios pecados. Não muito tempo atrás, no século XIX, um jovem pastor holandês chamado Abraham Kuyper, ele, depois de ser convertido ao senhorio de Cristo, fez da sua ambição de vida o compreender de todas as formas as implicações do senhorio de Cristo na arte, na cultura, na política, nas leis, e achava que agora era o propósito da igreja convencer, transportar, na verdade vencer a cultura, não importa quem ela seja, subjugar a outra cultura, estabelecendo a sua própria. Kuyper, ele se tornou primeiro-ministro dos Países Baixos. Infelizmente a Holanda já não segue essas políticas. Eu acho que as duas visões, elas erram nos seus extremos, exageros. Primeiro, por falta de compreensão do que significa mundanismo, algo que eu faço ao invés de algo que eu sou, uma ideia que eu concebo. E a última, por redefinir a função primordial da igreja, como sendo transformadora de cultura, ao invés de farol no meio das trevas. Equilíbrio não tem sido o ponto crucial ou o ponto forte da igreja ao longo da história. Isso, no entanto, já era um problema no século I, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Creta. Se nós olharmos capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está encorajando Tito a continuar aquelas ordens sobre a prática da piedade. Na verdade, todo o texto de Tito é Paulo ensinando a Tito como colocar a igreja em ordem. É por essa causa que Paulo havia deixado Tito em Creta, para colocar a igreja em ordem. Igreja em ordem significa duas coisas. Primeiro, do versículo 5 em diante, encontram homens fiéis, qualificados, apegados à palavra de Deus, para que eles exerçam a liderança da igreja, ensinando à igreja o caminho que devem seguir, disciplinando aqueles que se opõem, criando um ambiente onde a palavra de Deus é pregada, vivida, amada, respeitada. Depois, ensina à igreja que por causa do impacto da graça de Deus na vida deles, eles têm que viver em interação com o mundo, de tal maneira que impacte o mundo para benefício deles. Essas são as duas coisas. Ter certeza de que a igreja seria cuidada por homens irrepreensíveis, apegados à palavra fiel, e que por meio de uma conduta santificada a igreja impactasse o mundo. Foi isso que ele começou a dizer, por exemplo, no capítulo 2, aos diversos grupos: olha, faz isso, olha, vocês façam isso, porque fazendo dessa maneira, o inimigo não vai ter acusação que dizer contra vocês. Façam isso, porque fazendo assim, vocês vão adornar, embelezar a doutrina de Cristo. Então essas duas coisas, liderança qualificada e uma fé posta em prática, piedosa, impactando o mundo, são as duas grandes verdades que Paulo deseja que Tito tenha como norte no seu ministério de revitalização dessa igreja na ilha de Creta. Então, depois de terminar do versículo 11 até o versículo 14 do capítulo 2, como funciona o plano de salvação começado pela graça de Deus e levado adiante pela graça de Deus, agora Paulo deseja explicar como os crentes de Creta devem viver ou se relacionar com o mundo. Ele vai ensinar do versículo 1 até o versículo 8, que a vida presente dos que creem deve ser marcada por cidadania, cortesia
e boa teologia, enquanto se empenham na tarefa de boas obras. A vida daqueles que creem, nessa sessão, Paulo vai dizer: olha, Tito, lembra esses irmãos que a vida daqueles que creem em interação com o mundo precisa ser caracterizada de cidadania, cortesia e boa teologia, enquanto eles realizam um trabalho na promoção de boas obras para benefício da ilha, para benefício dos outros. Então eu acho que nós vamos ficar nos 2 primeiros versículos, mas queria que nós lêssemos do 1 até o versículo 8. Se você tem uma Bíblia, você pode ligar, e aí a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Vamos orar. Pai, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, ensina-nos como nos relacionar com esse mundo caído. Nos ajuda a sermos cidadãos dos céus vivendo nessa terra. O Senhor seja honrado com tudo que será feito aqui. Agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, eu imploro que o Teu Espírito seja o nosso professor, que Ele nos instrua na verdade, na maneira como devemos pensar. Que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. A vida presente dos que creem deve ser marcada por cidadania, cortesia e boa teologia, enquanto se empenham na prática de boas obras. Vamos começar primeiro com a cidadania. Veja que no versículo 1, o mandamento aqui é para que Tito lembre determinadas coisas. Acho interessante que ele não deu uma ordem do que os homens devem fazer, mas deu a Tito uma ordem, lembrando o que Tito deve lembrar essas pessoas de fazerem. Ele não deu um mandamento absolutamente novo. Ele disse: Tito, lembra essas pessoas de que eles devem ser sujeitos aos governantes e às autoridades e tudo mais. Até o versículo 8, na verdade, tem a sua razão, é como conteúdo dessa lembrança, dessa instrução, dessa repetição que Tito tem que fazer com a sua congregação em Creta. Lembrança é uma das coisas que nós mais precisamos. Os homens aí da modernidade, eles vão para a igreja e sempre querem descobrir alguma coisa nova. E aqueles que já estão por muito tempo na vida cristã esqueceram de tantas coisas que haviam aprendido no começo dessa mesma vida e precisam, mais do que aprender novas coisas, relembrar verdades antigas. Tito havia passado, e Paulo também, muito tempo nessa igreja, tempo suficiente para dizer: olha, o plano de Deus é esse, vocês precisam se submeter às autoridades. Não importa qual autoridade, qual fonte de autoridade, sendo legalmente instituída por Deus, tendo a ponta em Deus, vocês precisam se submeter à autoridade.
E agora eu quero que você relembre isso para essas pessoas. Não é a primeira vez que nós vemos o tipo de mandamento assim. Tiago vai fazer a mesma coisa, Pedro vai fazer a mesma coisa, João vai fazer a mesma coisa, Paulo vai fazer de novo em Filipenses capítulo 3, verso 1 e 2. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, ele diz. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Nós nem sempre precisamos aprender coisas novas. Acho que grande parte do benefício da nossa leitura anual da Bíblia é ser relembrado de verdades que nós temos a tendência de esquecer. Nós simplesmente esquecemos, irmãos. Talvez nós esquecemos por duas razões. Existem dois tipos de esquecimento. O primeiro deles, nós nos esquecemos por causa da nossa própria limitação. Nossa limitação mental, nós nos esquecemos. O outro grupo está naqueles esquecimentos causados pelo pecado. Se você esqueceu o aniversário de casamento, tem um terceiro grupo chamado pecado imperdoável. Esse você precisa tomar cuidado quanto a isso, para não cometê-lo. Sua esposa vai lembrá-lo sempre. Mas nem sempre é pecado. Veja a criança, aquela criança que está aprendendo a andar, por exemplo, está ainda engateando. Você diz para ela: olha, meu filho, não pode comer isso aqui que eu coloquei sobre a mesa. E aí ela até entende, não pode, tal. Daqui a pouco ela roda, brinca com uma coisa e tal, não sei o que, ela esquece, ela volta e ela olha aquele pedaço de bolo, ela diz: ah, mamãe fez isso. Ah, minha mãe, eu amo a minha mãe, ela fez esse bolo gostoso. Eu acho que eu comê-lo vai fazer minha mãe muito feliz. E ela come o bolo. Não é necessariamente porque ela pecou, porque ela é má. É simplesmente porque ela se distraiu, se entretendo, olhando em outras coisas, esqueceu que havia prometido para a mãe, ou ouvido da mãe, para não comer, e acabou comendo. Isso acontece todo o tempo. Crianças são assim. Infelizmente, eu acho que às vezes tantos de nós somos assim. Nós esquecemos as coisas mais básicas e precisamos ser relembrados dessas coisas aqui. É o que Paulo ordena que Tito faça. Olha, junte o povo, a congregação, e diga para eles assim: relembre que a vida que eles têm, a interação com o mundo, precisa ser caracterizada de três coisas. Quanto ao governo, quanto às autoridades do Estado, em casa e qualquer outro canto, eles precisam se submeter, eles precisam ser cidadãos, bons cidadãos, viver a vida com cidadania, representando bem os valores do céu. Quanto a todos os outros, eles precisam demonstrar cortesia no trato, na interação, cordialidade, gentileza, educação. E quanto ao mundo todo, eles precisam estar sempre empenhados na prática de boas obras. A base disso é esta teologia que nós vemos, o que Jesus fez na cruz mais uma vez. Então, enquanto nós estudamos e vemos as coisas que nós devemos fazer, eu queria que na cabeça de vocês estivessem sempre com o link do que Jesus fez. Assim como aconteceu no capítulo 2, onde Paulo dá uma série de ordens, e no versículo 11 em diante ele diz: vocês devem fazer isso porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como que se dissesse: eu não estou ensinando para vocês um sistema religioso, uma conduta aceitável culturalmente, ou regras de como se deve fazer na ilha de Creta, aceitáveis pelo governo romano. Eu estou dizendo para vocês quais são os impactos e os impulsos e a consequência da graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens, sempre atacando em duas frentes, mostrando o pecado, dando poder para cometer aquilo que é certo, para fazer aquilo que é certo diante de Deus. Agora aqui não é diferente. A cidadania é vista no versículo 1 do capítulo 3, a cortesia é vista no versículo 3 em diante, ou melhor, versículo 2, e a boa teologia é vista no versículo 3 e 4. Nós éramos no passado assim, mas a bondade de Deus se manifestou a nós uma vez mais. O que eu quero ensinar então nesta noite, ou lembrar os irmãos, está ancorado mais uma vez em Jesus Cristo. O que Jesus realizou, a bondade de Deus salvando os pecadores como tais. Eles deveriam então ser lembrados que uma igreja que estivesse em constante interação com o mundo para o benefício dele, uma igreja que faria boas obras como cidadãos, exercendo a sua cidadania para o bem deles e para a glória de Deus.
Quais são as coisas, então, que compõem esta cidadania? Elas aparecem no versículo 1. Essa cidadania significa submissão, obediência e prontidão para toda boa obra. Lembrem a todos os crentes daí que se sujeitem aos governantes e às autoridades superiores. Talvez a palavra governante e autoridade faça o link na cabeça de vocês para o Estado. Essa palavra aqui, na verdade, essas duas palavras, governantes e autoridades, é uma palavra que se torna quase clichê na língua grega, e ela pode fazer referência a qualquer pessoa que tenha influência de autoridade ou tenha autoridade na sua vida. Pode ser policiais, juízes, pode ser o governo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser aqueles da igreja, pode ser seu tio, pode ser o guarda de trânsito, pode ser o tio que controla a fila dos brinquedos, pode ser qualquer pessoa que Deus coloca na sua vida que tem responsabilidade de alguma forma, não importa a jurisdição, ele tem autoridade para dizer ou coordenar o que você deve fazer. O que Paulo está querendo dizer, não somente em relação aos estados, muito embora inclua o Estado, é que reconheça que toda e qualquer autoridade, em toda e qualquer esfera, lança luz sobre a autoridade última, que é Deus, que estabeleceu o mundo para que caminhe em ordem. Os cretenses tinham muito problema com a autoridade. Eles haviam sido conquistados pelos romanos no ano 63, e desde aquele tempo, conforme Políbio, eles lutaram com a independência. Tinham insurreições, assassinatos, guerras civis, tramas ardis. Não é à toa que no versículo 10 do capítulo 1, dentro da igreja, eles haviam trazido esse tipo de comportamento. Existem muitos insubordinados, o final do versículo 10. Da mesma forma, versículo 16, eles são desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O problema, então, não era o saber da autoridade, o problema não era a autoridade estatal, a autoridade de Roma. O mesmo problema com a autoridade agora aparecia dentro da igreja. Aqueles que têm problema com a autoridade terão problema com a autoridade, não importa quando e quem exerce autoridade sobre ele. Terão problema em toda e qualquer esfera de autoridade, sendo que eles não querem obedecer. Para aqueles que são salvos pela fé em Cristo, obediência é a norma. Nós não podemos ser acusados de sermos cidadãos que roubam, ou que vão contra aquilo que é próprio, contra aquilo que é correto, contra aquilo que é digno. Nós somos, como igreja, promotores e colaboradores do Estado, enquanto eles promovem o que é bom. Nós estamos juntos e ligados na promoção daquilo que é bom. Então, Paulo, ele coloca esta norma, que cidadania, de alguma forma, significa sujeição às autoridades, aos governantes. As duas palavras, tanto governos quanto autoridade, elas são juntas, colocando o todo. Eu lembro que essas autoridades, elas precisam ser reconhecidas e foram reconhecidas pelo próprio Senhor. Em João capítulo 19, vamos abrir lá. É a segunda vez que nós encontramos na Escritura Jesus sendo submisso a uma autoridade estabelecida. A primeira acontece quando Jesus é esquecido durante aquela Páscoa, quando ele tinha 12 anos. O texto diz, e era-lhes submisso. A outra é em João capítulo 19, quando Jesus está preso. E agora ele tem um diálogo com Pilatos. A partir do versículo 8 de João 19, diz assim: Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar?
A resposta de Jesus foi assim: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não te fosse sido doada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A resposta de Jesus revela grande profundidade teológica. Ele compreendeu que a submissão e a aceitação do plano de Deus por essa autoridade aqui, Pilatos, de fato tinha não somente a permissão, mas estava refletindo a autoridade que vinha de Deus. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se Deus não tivesse na sua soberania decretado que fosse dessa maneira. Os cristãos, então, não podem ser reconhecidos como maus cidadãos. Eles não ficam respondendo, não soltam bombas para destruir o patrimônio público, não depredam o patrimônio por causa de discordância. Reconhecem que toda autoridade daqui e de lá vem de Deus. Isso precisa ajudar você quando você tiver um professor, por exemplo, que blasfema ou que pega no seu pé, porque você não faz as coisas como ele gosta. Isso pode ser um pai, uma mãe, pode ser um policial, pode ser um vereador, um juiz, pode ser um governador, pode ser um presidente. Podemos discordar de que aquilo, nós vamos ver algumas razões, podemos discordar de que aquilo que está sendo feito, se não promove o bem, mas promove o mal, podemos discordar que aquilo está certo, ou validar que aquilo não está certo, aquilo está errado, mas não podemos questionar que no plano de Deus a autoridade que é estabelecida como consequência da autoridade de Deus. Toda autoridade, ela foi dada por Deus, e os cristãos precisam reconhecer isso, em todas as esferas, na família, no Estado e também na igreja, todas as autoridades, de fato, elas vêm de Deus. Infelizmente, eu vi o mesmo desejo de Creta muitas vezes enquanto estudava na UFC. Eu vi que os homens, de fato, eles não lutavam por aquilo que era bom, mas eles expressavam sempre que podiam aquela raiva, aquela indignação, não contra o erro, mas contra a autoridade. Em algum momento entre protestar porque o bebedouro estava quebrado por 4 meses, até o momento em que eu, de maneira legal, objetiva e pacífica, peço para que o coordenador do Centro de Humanidades resolva isso. Em algum momento, daqui para lá, os ânimos se inflamam, e o erro não é, para solucionar, não é o mais correto, deve-se depredar. Deve-se, em vez de colocar pelos meios legais o que é correto, deve-se promover a anarquia. Agora ninguém manda mais, agora é proibido proibir, e o protesto vira panelaço, e aquilo que é correto até, de requerer que a água seja colocada lá, passa para um outro ambiente. Infelizmente, enquanto fazia lá, eu fui levado algumas vezes nesse sentido. Nós precisamos fazer um requerimento porque os professores não estão vindo dar aula e não dá para trabalhar naquele lugar, ou ter aula naquele lugar, porque não é sala de aula, é chamado carinhosamente de purgatório. Não dá para ter aula lá no Centro de Humanidades. E os homens então saem, os 5 homens, para tentar falar com o reitor, requerendo de alguma forma que o ar-condicionado seja consertado. No meio do caminho, homens mau caráter, avessos à autoridade, promotores de anarquia se juntam, e assim aquele grupo sereno de 5 homens se transforma numa turba. E em vez de passar pelos portões da reitoria, os homens pulam o muro, defendem, depredam. O problema nunca foi a falta de ar-condicionado, o problema era a indisposição para obedecer qualquer que fosse a autoridade. Os cristãos não podem ser assim. É isso que ele diz, por exemplo, no versículo 3 de Tito capítulo 3. No passado, nós éramos insensatos, desobedientes. Era assim que éramos no passado.
escravos de todo tipo de desejo. Agora não. Agora não mais. Não somente essa sujeição a governos e autoridades, mas Paulo diz: lembra-os que eles devem ser obedientes. A palavra aqui obediente, ela não traz tanta coisa nova como a palavra sujeitar, já havia dito, mas fala de uma determinação prática. A sujeição parece que é no campo da ideia. Você deve a si mesmo se sujeitar voluntariamente, se colocar debaixo das autoridades que Deus colocou para você. Deve obedecê-las, isso é, deixar que isso passe daqui para se transformar na prática. É muito parecido com a lógica que aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 13. Toda autoridade vem de Deus. Aí ele diz: e é por isso que se paga taxas a César. Esta obediência, esta submissão formal, aqui ela precisa ser transformada em uma obediência prática. Essa ideia e certeza a respeito de submissão precisa ser transformada numa obediência prática. Nós pagamos impostos. Nós precisamos ser lembrados disso, irmãos. Eu preciso ser lembrado disso. Eu fico imaginando o senso de humor de Deus quando coloca um texto desse para eu pregar, exatamente na semana em que recebo a visita de um oficial de justiça, dizendo que a igreja está depredando ou tomando posse de patrimônio público. Eu amo meu Senhor, fico muito feliz pelo cuidado que Ele tem comigo. Jesus, então, nos ensina que submissão e obediência são um plano de Deus nas várias esferas. Isso não quer dizer, de todas as formas, que aquilo que é certo porque o Estado, ou o pai, ou o pastor faz. A autoridade delegada por Deus não carrega em si, na execução dessa autoridade, as perfeições e justiças que Deus tem. Tudo que Deus faz é perfeito e correto, e a autoridade dele, quando exercida, é sempre perfeita, na justa medida e correta. Todas as outras autoridades que existem, sendo autoridades menores, delegadas, carregam a autoridade de Deus, mas essa autoridade é sempre secundária, nunca absoluta. Porque no meio da autoridade, no uso da autoridade, existe a natureza pecaminosa que, se filtrando de uma coisa boa que Deus fez, corre-se, pode-se se perder no meio do caminho e solicitar alguma coisa que é errada. Achamos que, pelo menos em parte, esse aqui o oficial de justiça disse, talvez, segundo o documento, talvez isso seja uma demanda imprópria, mas nós precisamos provar, porque é assim que se faz. Somente Deus tem justiça e autoridade juntos. O pai não tem isso, o pastor não tem isso, o Estado não tem isso. Salmo 119, versículo 142 diz assim: a tua justiça, falando do Senhor, é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Todos os atos feitos por essas autoridades secundárias, elas precisam ser validados como corretos com base naquilo que não muda, a verdade e a fala de Deus escrita no papel. A tua justiça, o salmista diz, é uma justiça eterna. Ela não existe apenas no antigo Israel, ela não existe apenas agora, ela não existe valendo para o Ocidente ou só para o Oriente, ela não é condicionada pela cultura, ela não é a conclusão de pessoas pensando a justiça de Deus é uma justiça eterna. E ele diz, a tua lei é a própria verdade. Então, todas as vezes que uma autoridade, mesmo digna, uma autoridade recebendo a autoridade de Deus, disser algo na igreja, em casa ou no Estado, que são as três esferas, isso precisa ser validado por aquilo que não muda. A verdade de Deus, a justiça de Deus, a lei de Deus. Não importa quão justo seja o governo, quão justo seja o pai e a mãe, quão justo seja o pastor, os discípulos de Jesus, embora sendo reconhecidos por sua cidadania, isso é, obediência e submissão, eles precisam interromper a colaboração
com o Estado, com o papai, a mamãe, com o pastor, sempre que essas esferas de autoridade, elas reverterem o decreto de Deus para promover o que é bom, para restringir o que é mal. No Estado, conforme 1 Pedro capítulo 2 e Romanos capítulo 13, esse é o propósito do Estado. O propósito do Estado é punir os que fazem o mal, louvar os que fazem o bem. Isso é promover o bem, restringir o mal. O Estado não foi criado para dar para vocês valores nos quais vocês devem confiar, para dizer como vocês devem guiar os seus filhos. O Estado não foi criado para alimentar as multidões ou para nutrir essas coisas. Eles podem até fazer, mas o Estado foi dado, da perspectiva na cosmovisão cristã, para promover o que é bom, o bem de acordo com a palavra de Deus, e para restringir o mal de acordo com o que é a palavra de Deus. Quando a gente não entende isso, irmãos, a gente vai se dar mal. Pense William Carey, chegando lá no século XIX, lá na Índia. Lá na Índia ele observou, não em Calcutá, mas ao redor, ele percebeu que as viúvas, quando os pais morriam, eram queimadas vivas, enquanto sentavam no caixão do defunto e eram acesas aquelas tochas. Quando elas não eram queimadas vivas, eram enterradas vivas. Essa tradição comum, normal, não tinha nenhuma proteção jurídica e legal. Evangelistas como este homem lutaram com todas as forças para tornar esse tipo de tradição aceitável naquela cultura, passível de punição nos tribunais daquela época. Pense nos Aucas do Equador. Eles tinham que enterrar o primeiro filho vivo quando o pai morresse, para ajudar a pular, a atravessar a grande jiboia. Esse tipo de tradição, esse tipo de ideia tão aceitas, era contrária à lei de Deus, à justiça de Deus que é eterna. Então, o que se tenta fazer na FUNAI de proteger as tradições é uma mente equivocada a respeito da verdade supracultural. Quem diz o que é certo e errado é Deus. Não a tradição, não o tempo, não a academia, não a instituição, não o Estado. É Deus quem diz, e a autoridade é validada por causa de Deus que diz que aquilo é certo ou errado. Agora você pode pensar, mas pastor, isso aí é o pessoal lá da selva, aquele pessoal que não sabe fazer. Me diga aí na atualidade como é que tem esse negócio. Como é que a gente vê sobre essas questões de governo, Estado? Não devemos sempre obedecer às autoridades? Esse não é a norma? Sim. Esse é o padrão? Sim. Mas nunca submissão deveria ser tornada em subserviência. Nunca a submissão deveria ser cega e irrefletida. Deve-se sempre procurar validar as coisas por aquilo que Deus diz. Quando isso não acontece, o resultado tantas vezes pode ser o que aconteceu, entre muitos fatores, o que aconteceu em 1940. Bem perto de absorver o poder, um homem disse assim: meus sentimentos como cristão mostram-me meu Deus e Salvador como um lutador. Quão formidável foi a sua luta contra o veneno judaico. Como cristão, eu tenho o dever de ser guerreiro pela verdade e pela justiça. Sabe quem disse isso? Adolf Hitler. Quando os cristãos eles não conhecem a fala de Deus escrita no papel e acham que a autoridade, quem quer que seja, ela tem autoridade absoluta para determinar o que é certo e o que é errado, eles, sem percepção bíblica, eles vão acabar sendo norteados por aquilo que os homens pensam. E os homens não são confiáveis. Deus é. A sua palavra é. Por isso, quando nós vemos na atualidade a igreja crescendo em número, mas tão avessa à verdade de Deus, isso me dá um medo. Por isso a gente vê ao redor esse pessoal colocando os pés pelas mãos, é a falta de instrução bíblica. Martin Luther King, ele lutou contra a segregação racial no estado do Alabama. Naquela época era correto, o racismo era institucionalizado, pelo menos naquele estado, a segregação
não somente era tradicionalmente aceita, mas legalmente demandada e estável. King, ele achou que deveria promover acabar com a segregação racial por meio de passeatas livres de violência, pacíficas, marchas pacíficas. Em determinado momento, ele foi entrevistado porque ele liderou uma marcha, uma grande marcha, contra a segregação racial, exatamente no dia em que a corte havia decretado a inconstitucionalidade, a ilegalidade de fazer marcha para promover a quebra e a ruptura com a segregação racial. E o homem então perguntou para ele: como é isso? Como você fala sobre lei e verdade e está promovendo mudança por meio da desobediência às autoridades civis? Como você, um pastor batista, consegue compreender isso? Ele disse assim: meu querido amigo, eu preciso ser honesto em dizer que existem dois tipos de leis. Existem as leis justas e as leis injustas. As leis justas nós somos obrigados a obedecer por dever de consciência, nós somos moralmente obrigados a obedecer por dever de consciência, mas as leis injustas, nós somos igualmente obrigados a desobedecer pela mesma lei moral, porque nós somos ordenados por Deus promover o bem, e quando nós não promovemos o bem por não restringir o mal, nós cometemos pecado da mesma forma. Existe obrigação moral de nossa parte em promover o bem. E enquanto o Estado, mamãe, papai e os outros que estão investidos de autoridade, eles promoverem o bem conforme esclarecido na palavra de Deus, eles devem ter, e como padrão, devem ter a colaboração da igreja. Não um alinhamento político, mas a colaboração assertiva. Nós nos submetemos e caminhamos juntos enquanto se promove o bem. Quanto o Estado parar de promover o bem para demandar ou parar de restringir o mal, é o momento em que você e eu precisamos dizer: a gente não pode ir até aqui. E a nossa fé nesse momento vai ser provada pela nossa disposição alegre e pacífica de sofrer o dano. Quando nós não compreendemos assim, muitas coisas, elas vão tomar proporções outras. Será que essa compreensão de um homem contra a sociedade, da consciência de um homem contra o que a sociedade do Alabama e até a corte requer, será que isso não deixaria que a justiça ficasse condicionada à consciência de um homem? O que ele respondeu foi: a consciência de um homem, ela precisa, se alimentada pela palavra de Deus, controlar suas atitudes. Nenhum homem deveria ser julgado irresponsável quando ele assume a responsabilidade de desobedecer aquilo que o Estado diz por dever de consciência alimentado pela palavra de Deus. Ele pode ser tudo, mas não irresponsável. Na verdade, a sua luta e entrega pacífica por ser responsabilizado por ter desobedecido prova o alto valor e respeito que ele tem pela lei. Irmãos, nós vivemos algo parecido esses dias. Nós passamos um tempo sem poder nos reunir, e aí, por motivos óbvios da pandemia, nós passamos um tempo orando e lutando para caminhar com os irmãos e tal. Depois de um tempo, nós percebemos que isso se tornava nocivo para muitos de nós. Mas por fim, quando nós compreendemos que entregadores de iFood, por exemplo, eram reconhecidos como atividades essenciais, enquanto a leitura pública das Escrituras e o ajuntamento solene para louvar a Deus não era, nós compreendemos que não poderíamos esperar que o Estado decretasse o que era essencial quando Deus falava de outra forma.
E nós deliberadamente tomamos uma outra posição. Tomamos isso por dever de consciência, não todos. E estávamos felizes em nos entregar pacificamente e sermos responsabilizados por dever de consciência. Talvez isso apenas sirva para ilustrar o que daqui para frente as coisas podem acontecer. O Estado, ou pessoas do Estado, eles estão redefinindo o casamento, redefinindo o gênero, redefinindo a história, não é mais antes de Cristo ou depois de Cristo. Estão redefinindo o assassinato, estão redefinindo o conceito de aborto, estão redefinindo todas essas coisas, o que se pode falar, o que não se pode falar, discurso de ódio, racismo, homofobia e todas essas coisas que nós somos contra. Nós somos contra qualquer homofobia, isso é, nós não desprezamos qualquer homem ou qualquer mulher por suas orientações ou suas decisões no nível sexual, a questão de comportamento. Acreditamos diante de Deus que aquilo não é o que ela pensa ser, aquilo é simplesmente um desvio de comportamento como qualquer outro, aprendido como qualquer outro. E se por dizermos a verdade, isso se transforma em discurso de ódio, passível de punição, nós voluntariamente precisamos aceitar. Submissão precisa ser o padrão, obediência na prática, cidadania é aquilo que deveria compor e caracterizar todo crente, mas isso não pode ser absoluto. Somos cidadãos dos céus, e no embate com as forças das trevas sempre tem sido assim. Em Atos capítulo 4, por exemplo, abram a Escritura. Atos capítulo 4. O surgimento da igreja. Pedro e João estão pregando lá no templo. Eles serão presos. Versículo 18 do capítulo 4 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes de que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: senhores mesmos, julguem se isso é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos falar ou deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que mal isso faz? Que mal isso faz? Se eles simplesmente obedecessem e parassem de falar. Eles haviam recebido de Deus a responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Eles precisam fazer isso por meio da explicação, da comunicação verbal do plano de Deus. Agora eles têm autoridade estabelecidas por Deus, ordenando que eles não façam algo. Eles vão entrar em colapso. Veja que aqui a questão é bem sutil. Eles não estão ordenando eles a pararem de crer. Vocês estão obrigados a parar de crer, não é para crer mais em Jesus. A ordem é para que eles não pregassem publicamente no nome de Jesus. Pode pensar a conversa, voltando para casa. Rapaz, eles mandaram que a gente não pregasse mais, não falasse. Eu fico imaginando, talvez algum dissesse: rapaz, a gente tem que parar, mano. Tem que parar, eu disse para parar. Não quer dizer nada, isso não quer dizer nada na nossa fé, a gente só vai parar de falar. Vamos deixar a poeira baixar, rapaz, vamos parar de falar pelo menos por um tempo. A gente para de falar por um tempo, poeira baixa. Não, eu vou falar, eu tenho que falar. Rapaz, e tu vai colocar um alvo nas tuas costas? Tu vai fazer isso, eles vão ficar com raiva, vão matar um bocado de gente, a culpa é tua. Um bocado de gente vai morrer e a culpa é tua, porque você é orgulhoso e quer continuar falando. Por causa do amor pelo povo, porque tu não para de falar só por um tempo. Espera aí, rapaz. Besteira é essa? O reino vai avançar de qualquer jeito. Fica com negócio de orgulho? Fica tranquilo. Capítulo 5. Esses homens são encontrados mais na frente. Verso 25, ele diz: nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando. Por que eles não foram ensinar num canto escondido? Como o irmão falou, por exemplo, fecha-se as luzes, nós reunimos no secreto. Por que é que ele foi para um lugar público, para o templo, e diz: olha, assim diz o Senhor? Não foi isso simplesmente tolice? Confrontar o Estado, confrontar o poder e a administração estabelecida?
Versículo 28, eles retomam e dizem: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eles, compreendendo isso, talvez com algumas discordâncias entre outros, eles compreenderam isso e eles estavam tranquilos e dispostos a sofrer por causa disso. Versículo 41, eles até sofrem, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É nesse momento em que a convicção de um homem é testada, pela disposição que ele tem de sofrer o dano quando a sua consciência, alimentada pela palavra de Deus, lhe diz que ele deve assim fazer. Eles vão fazer isso alegremente, tranquilamente. Mas talvez você disse: mas pastor, isso, o livro de Atos é transitório. Me dê um exemplo aí que não seja transitório. João capítulo 18. João capítulo 18 conta a história do nosso mestre em interação com a autoridade constituída. O fato de ser uma autoridade não dá a ele direito para fazer o que quer. A autoridade de Deus era para promover o trabalho de Deus, para promover o bem. Em João capítulo 18, Jesus é preso. Versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos discípulos e da doutrina, e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Não há falta de respeito aqui. Há uma chamada de consciência. Você, é como se dissesse: me prenderam de noite, agora está perguntando sobre as coisas. Vamos falar a verdade. Eu falei abertamente, você sabe. Por que esse arrodeio? Vamos ser direto. Você está fazendo uma coisa criminosa. É isso. Um dos homens, versículo 22, quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Ele tinha autoridade de Deus para promover o bem e para restringir o mal. Quando isso não acontece, o próprio Jesus Cristo vai dar uma reprimenda para eles. Ele diz: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que você está me batendo? O propósito da autoridade é o que Jesus está dizendo: eu estou aqui para ser julgado por vocês e eu reconheço e aceito esse julgamento. O propósito, no entanto, da sua autoridade sobre mim é que você promova o bem, não que você use da sua autoridade para me destruir, me ofender, me machucar. Se eu falei mal, diz o que eu falei mal. Mas se eu falei o que é bom, por que você está me tratando como se fosse mal? Por que me feres? Não se pode igualar então a autoridade que as outras esferas, papai, mamãe, igreja e Estado têm com aquela estabelecida por Deus, porque a autoridade de Deus carrega a justiça e a perfeição de Deus. A autoridade desses homens tem que ser para promover o bem sendo definido por Deus, e não pela cultura, não pela história, não pela tradição, não pelo gosto pessoal. E que se os homens precisarem desobedecer aos outros homens, que seja não por causa de opinião particular, mas por dever de consciência, eles compreenderem como em pecado caso agirem do contrário. Paulo então deseja que esses homens aqui, voltando para Tito, as pessoas de Creta sejam cidadãos. E essa cidadania, ela é demonstrada na sujeição às autoridades, na obediência às autoridades e, para terminar, na prática de boas obras. Olha, capítulo 3 de Tito, ele diz assim: estejam prontos para toda boa obra. Nesse contexto aqui, falando sobre os governos, é claro que
essas boas obras são aquelas boas obras que promovem o bem, de acordo com o que Deus planejou para os governos, mas vai além disso, muito além disso. Muito interessante que Paulo disse: estejam prontos para toda boa obra. Ele não diz estejam sabendo quais obras praticar, estejam conscientes das obras, estejam em reflexão, orando pelas boas obras. Ele diz assim, seguinte: estejam prontos, preparados, alerta para toda boa obra. Talvez a melhor ilustração disso seja aquele camarada que treinou por muitos anos para ser obstetra. E ele está lá, de repente alguém liga, uma senhora que ele tem acompanhado, grávida, liga e diz: olha, o bebê está nascendo, a bolsa se rompeu. E aí do outro lado de lá ele diz: ótimo. Só um instantinho, eu sei que eu fui treinado para isso, para ajudar no parto. Isso é ótimo que a bolsa já tenha se rompido, então o momento oportuno já é chegado. Eu só preciso considerar, vou procurar alguns conselhos sobre se devo ou não ajudar você no parto. Eu preciso orar por um ou 2 dias, só para saber se eu devo, pular, né? É um grande passo, ajudar alguém a ter o neném. Então eu preciso só saber se essa é ou não a vontade de Deus. É uma piada isso, né? Eu acho que alguns cristãos fazem exatamente a mesma coisa. Não existe prontidão para fazer boas obras, existe uma confecção absurda de desculpas para fugir de boas obras. Na cabeça de Jesus, ele salva os homens por sua graça e prepara boas obras para que eles persigam. Enquanto esse é o delinear do plano de Deus, eles estão preparados. O que eu devo fazer? Qual boa obra eu devo fazer? Alguns homens e mulheres, no entanto, tentam evitar o máximo possível, são como obstetras treinados, mas que não conseguem de alguma forma entender que é chegado o momento para o qual ele treinou tanto tempo. São como bombeiros que ao primeiro sinal de fogo eles param e refletem: fogo ali, o que isso quer dizer? As desculpas são variadas: os filhos, o trabalho, saúde, idade, tempo, dinheiro, tudo se transforma em desculpa para justificar que os discípulos de Jesus não se envolvam na prática de boas obras. Qual é a sua desculpa? Me diga, meu irmão, o que você faz para benefício da sua comunidade, para benefício do seu trabalho, para benefício dos seus irmãos aqui? Deus, ele declarou, ele demanda que você esteja pronto para todas boas obras. Que escutem relatos como ajudar os jovens. Na reunião do conselho perguntou: o pastor Gerson, quantas pessoas falaram com você ao final do culto para ajudar os jovens? E a resposta: 0. Eu fiquei pensando, rapaz, a gente vai fazer o quê? A gente está atrás de quê? Deveríamos estar nos bancos esperando. O que eu devo fazer essa semana? Como posso glorificar a Deus, abençoar a minha comunidade, servir a minha família, abençoar a minha igreja? O que eu posso fazer? E ao primeiro sinal, deveríamos ter filas gigantescas. Não, para, a gente já tem demais. Não pessoas no banco. Não é à toa que quase, infelizmente, 35 pessoas, ou 35% da nossa família aqui, que sustenta os missionários, que revezam para servir nos ministérios da igreja, ministério infantil, os ministérios parecem uma roda gigante, as pessoas aparecem a mesma várias vezes. Eu não estou dizendo isso para criar culpa em você, eu quero informar você que esse não é o plano de Deus para a tua vida, que Deus criou e recriou você para você ser pronto para boas obras. Procure o que fazer. Não consegue, não encontra, pergunta para mim, fala com algum pastor, um líder de ministério. Meu primeiro ministério na igreja, já falei para vocês, foi tirar pedra de um areal que a gente jogava bola. Eu ficava de 2 às 4 tirando pedras e colocando no canto. Eu queria fazer alguma coisa para benefício dos outros. Os homens precisam estar prontos para boas obras. Veja que ele não está brincando com isso. Versículo 8
Ele continua dizendo assim: ó, fiel a esta palavra, quero que você fale ousadamente quanto a isso, para que os que creem em Deus se empenhem na prática, no exercício de boas obras. Estas coisas são excelentes. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todos os homens. Então, ajudar os jovens, ajudar na reforma, a gente teve que parar por falta de ajuda. Receber o missionário, mover os bancos, orar com a família, cuidar do canteiro central no dia 3 de outubro, ajudar o SEM, que está com dificuldades. Todas essas são oportunidades. Eu queria que você lidasse com elas diante de Deus, sem nada a ver comigo não, diante de Deus. Senhor, tu preparaste alguma coisa para eu fazer, eu não quero gastar o resto da minha vida me servindo, vindo para cá para ser servido. Vamos, me sirva, me dê alguma coisa. Eu quero participar para aquilo que o Senhor está fazendo aqui, na sua família, na nossa comunidade, no nosso estado, no mundo. Deus criou você para isso. A vida presente dos que creem deve ser marcada por cidadania, cortesia e boa teologia, enquanto se empenham na prática de boas obras. Hoje nós vimos apenas a cidadania. Esperamos em Deus que no futuro nós vamos ver as duas coisas. Vamos orar. Pai, me ajuda e ajuda os meus irmãos. O Senhor inspirou textos difíceis e nós queremos nos submeter à Tua palavra. Queremos que o mundo olhe para esta igreja e veja a maneira como nós contribuímos para o bem da nossa sociedade. Nós não roubamos, não sonegamos, estacionamos na vaga que não nos é permitida, nós ajudamos, nós promovemos o que é bom por causa de Cristo. Que fique claro, Senhor, para este mundo que nós não vamos compactuar com qualquer coisa que seja contrária à fala do Senhor escrita no papel, que em amor, pacificamente, o mundo reconheça que nós prezamos pela lei, pela Tua justiça que é eterna. Eu peço que enquanto fazemos isso, possamos nos engajar na prática de boas obras, aqui e em outros lugares. O Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs, que nesse momento lembram que não têm feito muita coisa para servir os outros. O Senhor convence os seus corações. Cansem de trabalhar para benefício dos outros, seus filhos, suas esposas, sua igreja, sua comunidade. Possamos ser prontos para toda boa obra. Em nome de Cristo. Amém.